História da filosofia, falando sobre o senhor Aristóteles. Aí a gente chegou nesse ponto em que o Aristóteles diz que todo ser ele tem a sua essência. Se ele tem uma essência, portanto ele é um ser material. E para Aristóteles a gente tem que entender o seguinte: tudo é matéria, tá bem? Não existe um mundo imaterial, tá? Ó, pode ter um mundo metafísico, ó, metafísico. O que o Aristóteles entende como um mundo metafísico? Ele entende que o físico é o que está na nossa mão e o metafísico é aquilo que está além da nossa mão. Mas tudo é físico, tá? Não deixa de ser físico, ó. É meta, porque a palavra meta significa aquilo que está além, tá? Ou ao lado, aquilo que está transcendendo. Meta. E o físico. Tem um mundo físico? Tem. Tem um mundo metafísico? Tem também. Só que o mundo metafísico não significa que ele é imaterial, sem físicos, sem matéria. Simplesmente ele tem uma matéria que transcende ao mundo que a gente pode pegar aqui. Essa é a diferença. E eu preciso então de duas ciências diferentes, de acordo com Aristóteles. Eu preciso da física e eu preciso da metafísica. A física para que eu possa pegar o mundo que está ao meu alcance, e a metafísica para que eu possa continuar a minha investigação. Eu tenho que ir avançar na minha investigação, não posso parar. Não é a mesma metafísica que Platão, tá? Porque para Platão é o mundo das ideias, é um mundo luminoso, é o mundo dos espíritos, das almas, etc e tal. Para Aristóteles não. Para Aristóteles o mundo metafísico só significa isso, que existem elementos físicos que eu não conheço, que estão além desse mundo que a gente tem aqui, mas que é tão material quanto esse, tá? Tão material quanto esse daqui, com o seguinte detalhe, tá? Para Aristóteles o mundo material ele é eterno, a matéria é eterna, tá? A matéria é eterna, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, então o que foi que modificou? Modificaram as formas, só isso. Mas a matéria sempre existiu. É uma matéria que se mistura com outra matéria, que dá origem a outra matéria, que se transforma em uma outra matéria. Mas é tudo material. Tudo. Aí vai para a grande polêmica que ele fala. Ele fala o seguinte: bom, eu chego lá e eu estou tomando um suco de laranja. Quando eu estou tomando um suco de laranja, é porque eu atualizei ou eu ativei a laranja. Por quê? Aqui está a semente da laranja. Isso aqui é a semente. Aqui está o suco. Então, semente, suco, laranja. Aí eu penso em laranja. Olha, se eu estou tomando suco hoje, é por causa que houve uma laranja antes. Quer dizer que essa semente, ela tinha a potência de se tornar um suco. Ela podia se tornar em suco, ou não. Tudo que existe, de acordo com Aristóteles, tem uma potência, ou tem uma semente, tem uma essência. E esta potência significa aquilo que pode se tornar, pode chegar a ser. Só chegou a ser porque tem uma potência, porque senão não chegava a ser. Exemplo, a bomba atômica. Pega a bomba atômica. Ó, o pessoal foi lá e pegou o plutônio. Pegou o plutônio e enriqueceu esse plutônio. Quando eles enriqueceram o plutônio, eles descobriram o quê? Que se eu pegasse toda a energia liberada pelo núcleo do plutônio, se eu pegasse toda aquela energia, eu conseguiria reproduzir até a temperatura que tem na superfície do Sol, 6.000 graus centígrados, mais ou menos. Tudo bem. Ora, o pessoal só construiu a bomba atômica porque havia uma potência no plutônio para que ele pudesse dar origem à bomba atômica. Você só vai conseguir fazer alguma coisa lá na frente se aqui atrás tiver uma origem, uma essência, alguma coisa. Você jamais vai se tornar aquilo que você não pode ser. Jamais. Eu acabei de falar para vocês aqui sobre os transhumanistas, né? Ora,
O transhumanista ele só pode cortar a perna e colocar uma perna de titânio porque existe uma potência no transhumanismo que permite a ele colocar uma perna aqui. Porque se não tivesse, ele não conseguiria colocar uma perna. A mesma coisa você vai pensar na questão do voo do avião. Aí o voo do avião. Ora, o avião só pode voar porque alguém descobriu a potência que existe na aerodinâmica, no material, na física, em todos os elementos que estão envolvidos. Por isso que ele pode voar. E tudo isso aqui está na semente. Você tem que ir até a semente. Até a semente. Se você retroceder até a semente, aí você vai encontrar a essência. Encontrando a essência, você pode potencializar ela. Potencializar. Você traz isso aí para o ser humano. Você pega o cérebro humano. O pessoal diz que o cérebro humano ele possui mais ou menos 1,5 kg. O cérebro humano. 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg. O cérebro humano. Qual que é a potência para o cérebro humano? Potência. O que ele pode entender? Até que ponto ele pode evoluir? Até que ponto ele pode transcender? Bom, para nós que estamos aqui vivendo no dia a dia, pode muito pouco. Muito pouco. Aí você vai para o pessoal da parapsicologia. E o que diz o pessoal da parapsicologia? Que o cérebro humano ele tem o poder, potência para a telepatia. Telepatia. Todo cérebro humano está capacitado, potencializado a transmitir o pensamento para outra pessoa sem o auxílio da fala. Então eu posso transmitir o meu pensamento para o Washington e o Washington o pensamento dele para mim. Existe essa potência neste cérebro e neste cérebro. Mas por que não está acontecendo uma transmissão de pensamento agora? Eu preciso do acessório da fala. A fala é só um acessório. Também só um acessório. Por quê? É por causa que eu não ativei, ó, ato, tá vendo aqui, ó, ato. Eu ainda não ativei essa área do cérebro que transmite pensamento. Eu, que sou o emissor, não ativei essa área no cérebro que transmite o pensamento. E o Washington não ativou a área do cérebro para receber pensamentos. Só que o pessoal da parapsicologia, eles não ficam esperando acontecer as coisas acidentalmente. O que eles fazem? Levam o pessoal para o laboratório. Vamos fazer teste. Vamos fazer teste. Por quê? Porque o Jung, que é um dos psicanalistas, está lá na base da psicanálise, ele disse o quê? Que quando a gente está aqui reunido no mesmo ambiente, o que acontece com a gente? A gente cria um campo mental. Isso aqui é um campo mental. Ele chamou de inconsciente coletivo. Então, Milton está pensando, Washington está pensando, Josué está pensando, José Mauro está pensando, Gilmar está pensando, Rogério está pensando, e nós estamos produzindo nesse exato momento aqui muita energia. Muita energia. Só que essa energia é uma energia invisível, ela está camuflada pela nossa caixa craniana. Quer dizer que a nossa cabeça ela bloqueia. Só que a energia ela é tão poderosa que ela escapa. Ela é uma energia mental. Então aqui, acima de nós, nada espiritual, totalmente físico, totalmente natural. Aqui acima de nós está o nosso pensamento, ó, nesse ambiente. O nosso pensamento, não de uma maneira coordenada, não de uma maneira lógica. O nosso pensamento não está conversando um com o outro. É só um inconsciente, ó, coletivo. Todos nós estamos pensando a mesma coisa. Estamos pensando em Aristóteles, estamos pensando em filosofia. Só que cada um está pensando de uma maneira diferente. Só que chega em algum determinado momento, aí você vai para o estudo da física. O pessoal pega e fala o quê? Que pensamento é energia. Pensamento é energia, igual a energia elétrica. Tem frequência. O que é frequência? É a velocidade e a altura. Você mede isso aqui em hertz. Pois bem, o meu pensamento tem uma velocidade e uma altura. O dela, o seu, todo mundo pensando. As ondas elétricas estão acontecendo. Estão acontecendo aqui em cima. Se em determinado momento, o Washington, que é o exemplo que eu usei aqui, ele alcançar a mesma altura e a mesma velocidade que o meu pensamento,
aí vai acontecer a telepatia. Ele vai pensar aquilo que eu estou pensando, e eu vou conseguir captar o pensamento dele. De vez em quando, involuntariamente, 2 ou 3 pessoas falam ao mesmo tempo a mesma coisa. Ao mesmo tempo, falam a mesma coisa. E aí a gente fica espantado. Olha, você acabou de falar o que eu estava pensando. Eu estava pensando nisto. E o pessoal para a psicologia, eles pegam esse fenômeno universal. Aonde está acontecendo, eles estão pesquisando. E vai levando o pessoal lá para o laboratório, para dizer se tem condições da gente fazer isso aí, não involuntariamente, sem querer, mas se teriam condições da gente ativar essa área do cérebro que transmite o pensamento para cá. Porque se tem telepatia, tem telecinese também. Telecinese. Telecinese é que é a capacidade que eu tenho de movimentar um objeto, né? Caneta, tal. O pessoal faz uns experimentos lá com caneta, com garfo, com colher, com lápis, com régua. Não são farsas, tá? São experimentos verdadeiros. Tem gente que consegue transportar um objeto de um canto para o outro, porque ele ativou uma área do cérebro que lhe permite fazer isso daí. Qual que é o problema? O problema é a dimensão do objeto, tem que ser objeto pequeno, né? Levinho, e a distância também, coisa assim de centímetros. Não dá para eu levantar uma cadeira, levitar a cadeira e colocar para lá. E aonde que eles foram buscar todas essas coisas aí? Foram buscar isso aí, por exemplo, na construção das pirâmides. Porque tem bloco de pirâmide lá que ele tem 100.000 toneladas. Não é 100.000 quilos. Um bloco de pirâmide tem 100.000 toneladas. É 1 milhão de quilos. Só que está lá o bloco. E esse bloco ele foi transportado. E aí fizeram um cálculo que se eles colocassem 25 guindastes em volta do bloco, no máximo que eles conseguiam era levantar o bloco, não mover. Não mover. Aí vem aquela teoria dos mistérios. Como é que esse pessoal conseguiu fazer isso? Colocar um bloco tão gigantesco numa pirâmide, sabendo que tinha que movimentar ele. Aí eles vão dizer que o pessoal do passado tinha tecnologia que nós não temos hoje, ou que tinha uma capacidade intelectual e mental que nós não temos hoje. O cérebro apagou. Isso para exemplificar o quê? Que o nosso cérebro ele está amortecido. Tem uma capacidade mental tão gigantesca aí dentro da tua cabeça, mas tão gigantesca que você tem medo de usar, porque se você começar a usar, aquilo que é potência vai se transformar em ato. Vamos fabricar bomba atômica? Vamos. O que tem que fazer? Transformou potência, podemos explodir, em ato, explodimos. Não contente com isso, aí eles fizeram uma bomba 10 mil vezes mais perigosa do que a bomba atômica, a bomba de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio equivale a 10 mil bombas atômicas, que dá para explodir o planeta mais de 10 mil vezes, o planeta inteiro. É uma coisa assim, fora do comum, né? Só de pensar nisso. Isso começando, aí a gente fala, então para que eu tenho que estudar Aristóteles? É porque em Aristóteles está tudo isso. Em Aristóteles está escondido toda essa ciência aí. Aí tem uma máxima que a gente usa na teologia que diz assim: torna-te o que tu és. Você só pode ser aquilo que já está programado para você ser, e o que está programado não é pouca coisa. O que está programado no seu DNA, na sua genética, na sua natureza, no seu ser, o que está programado para você ser não é pouca coisa, é muita coisa. E se você começar a explorar essas potências, eu quero voar. Você vai pegar um lunático como o Leonardo da Vinci, e o cara fala o seguinte: eu vou voar. Vou voar. Aí começa a estudar como voar. Demora 500 anos. De repente, o pessoal está voando. Diziam que ele era um lunático, que o homem nunca irá voar como os pássaros. Ninguém pode dizer isso hoje. Como será que é o fundo do oceano? Nunca ninguém vai saber. Fizeram submarino, fundo do oceano. Elementos que são totalmente invisíveis ao olho nu, inventaram um microscópio e conseguem aumentar 1 milhão de vezes e enxergar células que são invisíveis a olho nu. Quando você olha parece que é gigante, mas é invisível. Qual é a potencialidade que não pode ser explorada? Se está sendo explorado, é porque tem potencialidade.
Se tem potencialidade, a gente pergunta qual que é a origem dessa potência, que é o próximo ponto da nossa aula. Da onde que vem todo esse poder? Porque se tem potência é porque alguém deu esse poder. E se alguém deu esse poder é porque ele é mais poderoso do que o poder que ele deu. Porque ele não daria todo o poder, senão ele perderia o poder, né? Ele só deu algum poder. Como que a gente vai chamar esse ser? Que é aquela pergunta que você fez naquela hora. Será que é um Deus? Será que existe um Deus todo-poderoso?